Vamos falar sobre Família Moreira e um grande evento que irá acontecer na cidade de Cajazeiras no dia 30 de julho. E para falar sobre este evento, nós recebemos agora nos estúdios do Diário do Sertão o advogado e escritor Moreira Lustosa, que inclusive lançou 5 livros contando a história da família Moreira, não só aqui em Cajazeiras, como também na região, não é isso, Moreira? E ele vai falar aí sobre a questão desse evento, né, da programação do evento, dos livros que ele escreveu, né, são 5 livros, são 5 edições, para vocês conferirem, né, a história impressionante de uma das famílias mais tradicionais aqui da região, que é a família Moreira, aqui na cidade de Cajazeiras. Uma família sertaneja. Maravilha. Moreira, prazer revê-lo e gratidão aí pela sua presença no nosso programa. Tudo bem contigo? Ô Conrado, você não sabe o prazer de poder estar aqui contigo. Um prazer mesmo, até porque eu estou aqui não só para divulgar este evento que vai acontecer no próximo sábado, mas também para matar a saudade de sua pessoa, porque desde 2019 que a gente não se vê. Se vê. A última vez que a gente se viu foi lá nos estúdios da Rádio Patamuté, onde você trabalhava, e eu fazia um pequeno comentário lá naquela época. Mas depois, com a minha remoção para Campina Grande, isso dificultou. E também você teve essa ida a São Paulo, enfrentar a vida por lá, mas é um prazer muito grande poder estar aqui com você. Eu digo isso de coração. Maravilha, é recíproco. Moreira, antes de falarmos sobre o livro, se bem que uma coisa vai puxar a outra, quer dizer que tem um evento, é o primeiro grande evento que vocês estão realizando, a família Moreira, agora, ou já teve outros encontros menores? Na verdade, o evento vem em decorrência do lançamento desse livro. Esse livro é o resultado de 20 anos de pesquisas, de muitas pesquisas, sobre a nossa genealogia, que começa em 1742, lá em Porto, Portugal, quando o tenente Manuel Barbosa Moreira deixa a terra lusitana e vem para o Brasil. E se fixa aqui onde hoje é a região de Umari. Na época era uma fazenda. O Mari casou com uma neta do Sesmero. O Sesmero, você sabe que é aquele grande proprietário de data de terra. E esse português que o antecedeu chamava-se Manuel Ribeiro Campos. E ele casa com a neta do Manuel Ribeiro Campos. Encontramos registros de 10 filhos dele, mas eu só consegui rastrear apenas a genealogia de um, que é o meu pentavô, o Joaquim Barbosa Moreira, que casou com uma cajazeirense, eu não diria cajazeirense, casou com uma paraibana, porque na época não existia Cajazeiras, era apenas a Lagoa de São Francisco, e o nome dela era Nicásia Tereza de Jesus, que segundo levantamentos seria filha do primeiro sesmeiro da Lagoa de São Francisco, cujas sobras de suas terras foram doadas pela coroa portuguesa a Luiz Gomes de Albuquerque, o avô do padre Rolim. E como é o resultado dessa pesquisa, desses 20 anos, eu resolvi editar, tive um patrocínio gráfico, e é um livro em 3 volumes. O segundo e o terceiro volumes estão divididos em primeira e segunda parte. Isso seguindo a orientação do revisor, que não foi nada mais, nada menos do que o professor Sebastião Moreira Duarte, da Universidade Federal do Maranhão, que está no livro, que é filho de um primo do meu pai e amigo. Então é um livro com 5 volumes. 5 volumes. Que conta toda a história, tem fatos também. Fatos. Esse livro diferencia de todos os demais genealogistas estudados e consultados, porque você lê um livro de genealogia feito até 15, 20 anos atrás, é a coisa mais monótona que existe. Você só olha só onde você está. Primeiro eles fazem com aquela sequência numérica. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Eu abandonei aquilo e criei um método próprio. Coloca assim, tem lá no livro, uma tetranet, TTN. Bartolomeu Moreira Lustosa, que era meu pai, casado com sua parenta Rita Moreira de Figueiredo, filha de Joel Moreira de Sena e Antônia Moreira de Figueiredo.
vide página tal, porque lá nessa página tal está minha mãe, lá no primeiro volume. E aí prossegue. O Bartolomeu deixou tantos filhos, aí começa, PTN, que é um pentaneto. Fulano, aí já descrevo a esposa e os filhos onde ele reside, eu faço o perfil. Ah, legal. Aí, segundo filho, Francisco Moreira Lustosa, reside na cidade do Recife, casado com fulano de tal, casado com fulano de tal, tem 2 filhos. Aí já descreve os 2 filhos que são hexanetos. Então, assim, por trás de... Profissão também, tudo isso detalhado? Profissão, perfis, o perfil mínimo que eu coloquei. E tem aquelas pessoas que mereceram destaques. Por exemplo, no livro está Epitácio Leite Rolim, que foi o primeiro prefeito de Cajazeira, que é tetraneto do casal Joaquim Barbosa Moreira e de Cássia Tereza de Jesus. Lá está Francisco Matias Rolim, tetraneto de Joaquim Barbosa Moreira e de Cássia Tereza de Jesus. E assim por Zuca Moreira, pentaneto, já numa geração mais distante. Deputado federal, é? Exato. José Zuca Moreira Lustosa, médico, professor da Faculdade de Medicina. Por sinal, ele será homenageado nesse evento porque ele foi o pioneiro da anestesia peridural no estado da Paraíba. E parece que no Norte-Nordeste. Ele será homenageado. E nesse evento nós vamos homenagear os pioneiros. O primeiro médico, a primeira mulher cajazeirense a terminar um curso de Direito, Cândida Filgueira Moreira. Primeira mulher cajazeirense, que é da família. E o primeiro advogado que nasceu no Piauí, neto do fundador da cidade de Guadalupe, chamado Alexandrino Moreira Mozinho, que os irmãos já nasceram no Ceará, mas ele foi o último da Irmandade que nasceu lá no Piauí. E esse neto dele chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Dimas Ribeiro da Fonseca, e pelo critério de constitucional de sucessão, ele chegou a ser governador do Estado de Rondônia. Muito trabalho para encontrar esse material, catalogar esse material? Muito trabalho, porque as fontes são escassas. Começa porque até 1888, nós não tínhamos o registro civil, então você não tinha o registro, não tinha o casamento, não tinha nada. Tudo era feito na igreja, porque até aquela época, a igreja era atrelada ao Estado. Quem nomeava o bispo, quem nomeava o padre, quem nomeava as autoridades eclesiásticas, era o imperador. Então, o registro de uma pessoa era feito na sacristia da igreja, que hoje se chama secretarias. Chamam secretarias. E o que acontece? A nossa igreja católica apostólica romana não conservou os livros, os registros. Sem exceção, onde nós andamos, onde você andar, você vai encontrar os livros, os registros, todos carcomidos, ou pela traça, ou ressecado, e por aí você não consegue mais fazer uma pesquisa bem apurada do material. E além do mais, porque o nome não tinha nenhuma importância na vida civil da pessoa, Conrado. Você não estudava, porque não tinha escola, primeiro. Segundo, você não tirava uma carteira de identidade, você não tinha CPF, você não tinha título eleitoral, você não fazia negócio em banco, você não mandava carta pelo correio. Então, para que nome? E aquele nome que colocava, Maria de quê? Aí o padre acrescentava, bota Maria da Conceição, bota Maria de Jesus, bota Maria da Circunscrição, bota Maria da Expectação, Maria de Socorro, tudo pela influência religiosa que passou a ter uma atuação muito presente na vida do cidadão. Então, eu me deparei com muitos registros que não deu para eu fazer um trabalho assim, de pegar a informação e jogar no livro. Então, isso aqui já foi uma peneira, já foi o que restou do que se pôde fazer, do que se pôde realizar. Se bem que rendeu muita coisa, são 5 volumes, né? Deve ter dado um certo trabalhozinho. Aliás, é um trabalho de amor, porque você escrever desse tanto, 5 livros assim, relativamente volumosos, com poucos recursos de pesquisa, é ter muito amor, né? Em resgatar a história da família, que eu acho muito interessante. Acho que toda família deveria fazer isso, né? Muito importante para a história, não apenas para a família, mas para a história, né? Pois é, eu recebi já 2 pedidos. Agora, por quê? Porque as pessoas estão necessitando fazer a nacionalidade, requerer a nacionalidade portuguesa e está querendo pegar fonte, utilizar isso aqui como fonte. Eu acho importante. E houve um tempo em que as famílias não cultuavam isso. Não cultuavam isso por várias razões. Uma delas, os primitivos que vieram para cá, é porque muitos eram judeus.
Então, o que acontece? Os judeus, com medo, com receio de ser perseguidos pelo tribunal do Santo Ofício da Inquisição, eles escondiam os sobrenomes. Então, quando chegavam, ou mesmo lá em Portugal, eles já mudavam. Então, ele tirava o nome de origem judaica dele e colocava o nome de animais, sobrenome de animais, de árvores. Aí colocava Oliveira, Pereira, Moreira, que vem de Amora, Nogueira, Mangueira. Ou então o nome de animais que era Tejo, coelho, carneiro e por aí sim. Era uma forma porque eles se escondiam e jogavam fora mesmo para não serem perseguidos. Porque um fato interessante, que forçou a vinda de judeus para o Brasil. E muita gente não sabe disso. Porque é o seguinte, quando os judeus passaram a promoveram as diásporas, que era a dispersão deles pelo mundo, muitos deles vieram para a Península Ibérica. Então eles vieram para onde? Para Portugal e Espanha. Os portugueses da Espanha viviam muito bem. Até que um dia, o rei Fernando e a rainha Isabel se converteram ao catolicismo, ao cristianismo. E permitiu que o Império Romano criasse na Espanha, o primeiro tribunal do Santo Ofício da Inquisição por volta de 1492. E o que ocorreu? Eles impuseram, baixaram um edito, que nós chamamos hoje de um decreto, estabelecendo o seguinte: os judeus que quiserem ficar na Espanha, ficam. Agora tem que se converterem ao cristianismo. Quem não quiser, vai embora. Agora, os bens serão confiscados pelo Estado. Então, muitos optaram por não se converterem e vieram para onde? Para Portugal. Mas um fato estava para acontecer, pior ainda. Foi que, daí a pouco, o rei Manuel entabulou um namoro com a rainha, com a princesa, filha do rei Fernando e da rainha Isabel, lá da Espanha. E eles impuseram uma condição para a realização do casamento. Nós vamos realizar o casamento agora se você expulsar os judeus. E os judeus não tinham para onde ir. Para trás tinha o bloqueio espanhol e para frente tinha o Oceano Atlântico. E o que foi que eles fizeram? Em 1500, o Cabral joga a esquadra e a primeira leva de judeus vem para o Brasil. Até o piloto de um dos navios era Gaspar Lemos, um judeu. E, por sorte, em 1503, todas as terras do Brasil foram arrendadas a um outro português chamado Fernando de Noronha. Outra leva de judeus. Então, isso começou a miscigenação de europeus de origem judaica no Brasil com os nativos daqui, os índios, e também com os escravos, mais tarde, já em 1600 e pouco, quando iniciou o tráfico negreiro para o Brasil. E interessante é que, já falei escravo, logo nas primeiras páginas eu peguei um inventário feito do Ceará em 1824, na comarca das Lavras, comarca de Icó, província do Ceará, onde dentre os bens declarados naquele inventário, tem 3 escravos, aleijado, cor negra, de raça Angola. Quer dizer, até agora eu não tinha nem ouvido falar de um proprietário onde declarava que o escravo era descendente da Angola ou de outros países da África. Mas nesse meu trabalho tem. Então, é isso que eu exponho e nós vamos lançar isso. A programação começa às 18 horas com a missa na Catedral. Em seguida, às 19h30, nós teremos o lançamento lá no ginásio de esporte da ABB. Agora, quando se fala... É um evento aberto só para a família? Não. Qualquer pessoa pode participar? Não. Interessado em os amigos interessados, os amigos poderão ir, e os jornalistas, os curiosos da imprensa, você está sendo convidado. Obrigado. E também os familiares, né? Agora, quando se fala na família Moreira, é porque é o seguinte: muitos deixaram de portar o sobrenome, mas nem por isso deixaram de ser Moreira. Então é tanto, eu digo sempre, o eixo é a família Moreira, mas e suas ramificações. Quais são as ramificações? Então você vai encontrar os Moreira lá na família Rangel, na família Lustosa, na família Feitosa, na família Figueiredo, na família Ferreira, na família Queiroga, na família Nóbrega, na família Martins, na família Antunes, na família Fernandes. Então, todas essas ramificações, a família Videres, ali, que ocupa ali aquela região do Jerimum, município de São João do Rio do Peixe, entrando lá para o município de Veirópolis, a família Pamplona. Então, todos esses grupos familiares,
estão relacionados no meu livro, inclusive com a árvore genealógica. E você poderia até me perguntar, e esses pioneiros vão receber o quê lá para serem lembrados? Então, seus descendentes vão receber uma plaquinha, que não é uma plaquinha de ouro nem de prata, porque o preço não dá, né? Se eu fosse vender todos os livros, não daria para comprar esse material. É uma plaquinha de acrílico contendo a árvore genealógica daquela pessoa, de Portugal até para a sua própria pessoa. As fotos foram todas da região aqui, do livro? Interessante, as fotos, as capas do livro foram de autoria do professor Sebastião Moreira, até porque ele passou uns 3 meses fazendo essa revisão. E o primeiro mês ele passou lá no Bom Jardim, do sítio da mamãe, do sítio da família, e a primeira coisa que ele fez foi desmembrar. E quando ele pegou o trabalho onde eu qualifico, onde eu digo se a pessoa é pedreiro, se é servente de pedreiro, se é trabalhador, se é produtor rural, ele idealizou uma capa que eu achei a mais bonita de todas. Essa aqui, onde ele mostra todas as profissões de cada atividade. Aí você vai ver o engenho. É legal. Não é legal? Você vê a mulher com a lata... Visualmente também muito legal também. Com a lata d'água na cabeça, outros nas costas, o pau de arara partindo. Então essa aí foi fabulosa. E ele teve essa imaginação a partir do momento em que ele viu que eu estava relacionando e estava citando as profissões, a profissão de cada pessoa. E isso foi bacana. Essa segunda capa é uma capa onde a gente foi conhecer o sítio Santo Antônio. Eu vim no carro e disse, Moreira, para aí que eu vou fotografar. No sítio Santo Antônio, município de Souza. É muito bonita essa capa também, achei muito bonita. Essa aqui é o nascer do sol visto lá da nossa região. Nascer do sol, muito bonito. E essa aqui é a família se dispersando. Essa aqui é uma família se dispersando, um capucho de algodão. Uhum. E significa a família ocupando o resto do Brasil, partindo para o resto do Brasil. Você vê, se espalhando. E essa terceira é o símbolo, o monumento do trabalhador em São Paulo. É uma foto do trabalhador em São Paulo, no nordestino que foi para lá. Eu até gostaria que tivesse sido outra. Por exemplo, o pau de arara partindo. Mas quando eu vi que o pau de arara já estava concluído no mosaico do outro. Então, eu acho que foi um trabalho muito bom. Eu só tenho a agradecer ao professor Sebastião. Agora, qual é deles aí? Não, são 3. É o seguinte. Não, o que você vai lançar agora? Tem um lançamento de um desses? Todos, né? Todos. É um livro só. Muitas vezes o pai está aqui nesse primeiro volume, mas a mãe está no outro. O lançamento dos 5 vai acontecer? Dos 5. É um livro só. Ô Moreira. Uma família sertaneja. Muito bem. Nós estamos já com o tempo correndo já. As pessoas que... Mas eu estou achando tão bom conversar com você. É bom, sempre bom. As pessoas que desejar, que querem conhecer um pouco mais, como é que faz para adquirir o livro? Pois esse livro tem uma história. Esse livro tem uma história. Eu teria quantos minutos para contar a historinha do livro? É só dar 3 minutos. Eu vou resumir. Eu vou usar meu poder de síntese, vou sintetizar. Pois bem, esse livro, o apoio gráfico foi doado pelo Grupo Claudino. E foi produto de uma conversa que eu tive. Eu estava em João Pessoa, Zuca Moreira me convidou para tomar café na casa dele. Cheguei lá e estava João Claudino. Aí Zuca disse, João, Dedé, que ele me chama Dedé está fazendo um livro da família Moreira, está querendo contar a história. E ele perguntou, e como é isso? Ele gostava muito de perguntar, né? E tal. Quando eu expliquei para ele, ele disse, e onde é que eu fico? Porque minha mãe é Moreira. Eu digo, de fato, sou mãe Moreira, mas acontece uma coisa, João. É que eu não consigo fazer a vinculação dela a gente, não consigo pegar os ancestrais dela. Por exemplo, quem é o bisavô de Dona Francisquinha? Ele disse, realmente eu não sei. Mamãe sabia, mas a gente que escreveu. Aí ele disse, quem está lhe ajudando? Eu disse, ninguém. Estou fazendo esse trabalho sozinho. Agora eu convidei Sebastião Moreira para fazer, professor Sebastião Moreira, para fazer a revisão. Aí ele disse, muito bem. Aí isso quer dizer que eu fico fora do projeto. Eu digo, não vai ficar fora não, porque o senhor vai ficar com o patrocínio. Aí ele disse, tudo bem, me dê, quando você terminar, você me procure. Só que ele morreu. E eu disse assim, mas não só para fazer o patrocínio, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma orelha.
Só que, quando eu fui me levantando, ele disse, cadê o telefone de Sebastião? Você está aí com ele? Eu digo, estou. Aí dei para ele. Ele, na semana seguinte, telefonou para Sebastião. Sebastião guardou isso durante 6 anos e fez a orelha com Sebastião, transmitiu para Sebastião. A orelha do primeiro volume é de João Claudino. Então, o que acontece? Ele morreu, eu digo, perdi o patrocínio do livro. Só que chegou aos ouvidos através do sobrinho dele, Rostano, filho de Zuca, que é diretor de patrimônio da empresa lá em Teresina, e conversando com o João Júnior, filho dele, ele disse, não, o compromisso papai será mantido. Só que antes disso, ninguém sabia, ele tinha transmitido, antes de morrer, o compromisso ao diretor da gráfica, Expedito Moreira Sobrinho, irmão da professora Mariana Moreira, sua colega jornalista, de que ele tinha esse compromisso comigo. Então, o livro, no dia do evento, será vendido apenas por R$170 os 5 volumes. Se você fosse comprar em qualquer livraria aí, esses 5 volumes não seria menos de R$500. Menos de R$500. Só que nós tivemos esse apoio e uma forma também de ajudar no deslocamento de pessoas que virão ao evento, vamos fazer esse preço de R$170, até porque 70% de nossa família é formada de pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, essas pessoas que forem lá, a gente vai viabilizar a aquisição. Mas a partir do dia seguinte, o preço vai ser outro que nós vamos estudar ainda. Parabéns pelo trabalho, Moreira, pela coragem de fazer com que a história da família Moreira se perpetue para outras gerações futuras. Só para reforçar rapidinho, o dia do lançamento, dia 30? Dia 30, sábado agora, 18 horas, missa na Catedral, 19h30, solenidades de lançamento lá na ABB. Maravilha. A abertura será feita por 2 repentistas populares, saudando os presentes. Mais informações... Chico Xavier e Antônio Alves. Mais informações, como encontrar o Moreira Lustosa? Só telefonar para o meu telefone, é 9967300, ou procurar qualquer pessoa da família, até porque Moreira e Cajazeira é fácil de encontrar.